E há a questão fundamental das terras raras, né, dos minerais críticos, que sim, para os Estados Unidos, essa é uma questão central. Lembrando sempre os macronúmeros e os macrodados que interessam nessa equação. A China tem 43%, 44% das chamadas terras raras. O Brasil tem entre 22% e 23%. E depois quem vem em terceiro lugar tem 6%. Então, olhe a diferença que existe. Então, o Brasil é fundamental nessa equação. A equação mundial das terras raras, né? Vamos lá. O Flávio foi aos Estados Unidos no dia 28 de julho, fez lá a palestra dele na CEPAC, e ofereceu as terras raras para o Trump de uma maneira escandalosa, vexaminosa. É muito impressionante que isso não tenha gerado aqui dentro, aqui no Brasil, um debate mais acalorado na imprensa, na chamada mídia. Os setores progressistas apontaram, os analistas um pouco mais críticos da direita, como esse que vos fala, também fizeram isso, mas, como se diz lá na minha terra, quase saiu no xixi. Assim, E o Flávio foi lá oferecer subordinação do Brasil aos Estados Unidos. Mas isso não é uma interpretação minha, não é uma superinterpretação. Isso é um dado da fala dele. Ele disse, olha, o Brasil... Até teve uma coisinha que os Estados Unidos gostaram muito, que ele disse, os Estados Unidos, sim, precisam das terras raras, muito importante que tem, porque afinal não tem, e o Brasil pode fornecer isso, e deixou claro, na luta dos Estados Unidos contra a China. Só que a China é nosso principal parceiro comercial e não deixará de ser, continuará a ser. Não há hipótese de os Estados Unidos substituírem a China como principal parceiro comercial do Brasil. Não é? Quando você pega a pauta de exportações do Brasil para a China. Né? Commodities agrícolas, commodities minerais, etc. Não há hipótese de o Brasil, de os Estados Unidos substituírem a China. E vai o Flávio, oferece as terras raras para os Estados Unidos, né? Numa aliança. Então, assim, olha, nós nos juntamos a vocês contra a China. Calcule você. Então, em vez de o Brasil se colocar... Sim, o Brasil não será um dos atores globais com a importância da China, dos Estados Unidos ou da União Europeia, mas tem seu lugar importante no mundo. Fornecedor de commodities agrícolas, fundamentais para o mundo, de commodities minerais, das terras raras. O Brasil tem que se colocar de modo autônomo nesse mercado e nessa disputa, e não como mero quintal subordinado. Não é? Isso também será discutido. Essa será uma pauta importante. Né? Vamos lá. Lula não vai conseguir nada, o crime organizado vai ser mesmo considerado terrorismo, as tarifas ficarão como estão, o Trump vai tentar tomar as nossas terras raras, porque afinal de contas, se o Flávio já ofereceu de grátis para ele, né? Porque é que eu não acho que o Trump vai fazer isso, porque ele também não está vivendo exatamente um bom momento. Eu acho que a conversa tende a ser positiva, né? E isso é vantajoso, evidentemente é bom para o Lula, que volte de lá com alguma negociação. E no caso de não voltar, e de, na verdade, o Trump ter algum arreganho imperialista contra o presidente brasileiro, isso eleitoralmente também rende. Porque aqui dentro, quem se ajoelha no altar de Trump, para lembrar a expressão do Ernesto Araújo, que Deus do céu já foi nosso chanceler, usando essa imagem, que o Brasil tem de se ajoelhar na igreja do Deus de Trump, né? É a extrema-direita, é o Flávio. Né?
eles estão sentindo ali alguma coisa. Ontem aconteceu um negócio fabuloso, um negócio espetacular, né? O Eduardo tentando xoxar, né? O Eduardo tentando xoxar a viagem do Lula aos Estados Unidos, acusando, Rafael, o Lula de ser sabujo aos Estados Unidos, de ser entreguista. Por quê? Ele compartilhou a notícia da venda daquela empresa Serra Verde de Goiás, né, de exploração de terras raras e de produção de minerais críticos. Essa empresa foi vendida por 2 bilhões e 800 milhões de dólares para USA Rare Earth, uma empresa americana. Só que o governo federal não teve nada com isso, cara. Não foi o governo federal que vendeu. Né? Esse desenvolvimento foi feito ali em Goiás, com a ajuda do governo de Goiás, e a empresa foi vendida. Aliás, entendo, inconstitucionalmente. Já vou dizer por quê. Porque a União não participou de nada disso e a Constituição, artigo 176, diz que não pode ser assim. O artigo 176 da Constituição estabelece propriedade de solo é uma coisa, de subsolo é outra. O que está no solo é propriedade do proprietário da terra. O que está no subsolo é da União. E só pode ser explorado com a concordância da União. E disse o Eduardo que foi atribuindo a venda ao governo Lula, que não teve nada com isso. Absolutamente nada com isso. E aí o Eduardo fez um texto que é outra coisa, que também passa assim como se fosse coisa normal. Ele escreveu o seguinte: publicamente o Lula tenta rotular o Flávio Bolsonaro como entreguista. Entreguista, para quem não sabe a expressão, entreguista é aquele que entrega os bens do seu país para o estrangeiro, né? Isso, em passado remoto, distinguia, digamos assim, as pessoas de direita das pessoas de esquerda. A direita seria entreguista, etc. Né? Então, o Lula fica falando que o Flávio é entreguista. E é mesmo, porque o discurso que ele fez nos Estados Unidos é o discurso de um entreguista. E aí vai o Eduardo, num rasgo de sinceridade sensacional, e diz, e sinceramente, e ele está dizendo, o entreguista, na verdade, é o Lula. O Lula que está cedendo ao que ele falou, aos tentos de Trump, aos desejos de Trump. Aí sabe o que ele emendou? E, sinceramente, isso não é necessariamente ruim, pois os Estados Unidos, historicamente, são um parceiro estratégico do Brasil, muito mais alinhado aos nossos valores. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, presta atenção aqui. O Lula diz que o Flávio é entreguista com a venda dessa empresa. E o Lula não teve nada com isso. E o governo federal não teve nada com isso. Aos Estados Unidos. Na verdade, entreguista é o Lula, e eu acho isso bom. E com isso ele afirma o seguinte, olha, o meu irmão é entreguista, sim, tá de joelhos pro Trump, sim, foi lá oferecer, foi lá dar as nossas terras raras para o Trump, todo brasileiro tem que dar sua terra rara para o Trump, entendeu? Se você tem uma terra rara, dê para o Trump. Ele é o nosso patrão, ele é o nosso chefe, ele é o nosso senhor. Né? E agora o Lula está sendo, mas eu acho bom. Eu acho que ser entreguista é bom. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Os entreguistas do passado no Brasil, ao menos negavam essa condição. Eram entreguistas. O golpe militar de 64 foi um golpe entreguista, de subordinação dos interesses do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, tanto é que eles ajudaram a dar o golpe, participaram ativamente do golpe, estavam preparados para intervir militarmente se houvesse resistência, isso é tudo documentado, né?
a diplomacia norte-americana participou de toda a articulação golpista, né? Mas os entreguistas não se diziam entreguistas. E se você quiser saber, essa história é fascinante. Se você quiser saber, os entreguistas de verdade nem eram os militares, que depois os militares começaram a ter posições nacionalistas que incomodaram os Estados Unidos. Os entreguistas eram as lideranças civis do golpe, né? Nem eram os militares. Os militares aproveitaram como coisa anticomunista, não sei o que e tal, né? E depois acabaram punindo algumas lideranças civis que ajudaram a dar o golpe, em suma, né? Agora, o Eduardo não. O Eduardo está dizendo, a gente é entreguista sim, né? Nós queremos colocar o Brasil como quintal dos Estados Unidos, eu acho isso bom. Foi o primeiro quase elogio que o Eduardo fez ao Lula, baseado numa falsidade, numa mentira. Está dizendo, o Lula é entreguista, como nós também somos, né? Como se dissesse, o Lula agora resolveu concorrer com a gente e ver quem é mais entreguista. Não, não tem nada de entreguista na posição do governo brasileiro, muito ao contrário. O Lula vai lá buscar parcerias.